João 18, versículo 3. Quem achou, diga eu. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Diga comigo assim, e armas. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram, caíram em terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que esses vão embora. Ele dizia isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha. Repete comigo. Não, repete para a pessoa que você vai falar assim, ó, guarda essa espada. Para ele ficar com raiva, fala assim: guarda essa espada, orelha seca. Agora ele ficou com raiva. Por acaso não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante, os guardas e os judeus prenderam Jesus e o amarraram. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós estamos aqui com todo o nosso coração. Não importa, Deus, as lutas dessa semana. O que importa, Deus, é a luta que nós vamos enfrentar agora. A luta para que a mensagem caia numa terra fértil. A luta, Deus, para que o nosso coração esteja aqui de maneira integral. A luta, Deus, para que ao sair daqui algo aconteça. A luta, Deus, para dizermos sim à Tua vontade. Então, Pai, traz a nossa mente para esse lugar. Nada é mais importante do que ouvir a Tua palavra. Eu repreendo, ó Deus, todo espírito de sono, todo espírito de desatenção, todo celular que toca, para que o foco seja quebrado, porque nessa noite, ó Pai, nós temos uma escolha a fazer. E eu, como apregoeiro da Tua palavra, faço os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer, age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, aonde houver um crente de Deus, dando glória a Deus, aleluia, derrama a presença do Teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só irmãos, chegamos, João 18. E a história de João 18, ela se divide entre 2 personagens, Pedro e Jesus. E nessa história, o que está em foco é uma atitude totalmente errada de Pedro, que ao ver que Jesus vai aí ser preso, ele tira a sua espada e corta a orelha de um soldado. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Mas para vocês entenderem a aplicação do texto, eu quero dizer para você que há muito poder na escolha. Deus respeita a sua escolha. Quando você decide aceitar a Jesus, é uma escolha. Quando você decide se afastar de Jesus, é outra escolha. Quando você decide uma mudança de vida, é sua escolha. Mas quando você decide que o diabo vai governar a sua vida, também é uma escolha.
Então, escolhas são aquilo que fundamentam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E a gente entende isso de maneira muito clara a partir da vida de Pedro. Porque Pedro é um homem, irmão, especial. Na minha opinião, entre todos os discípulos de Jesus, certamente ele foi o que viveu as maiores e melhores experiências com Jesus. Começando pelo chamamento dele. Ele tem um dia de fracasso na pesca, Jesus aparece pós-pesca, manda ele lançar a rede, ele lança, pega grandes peixes, a Bíblia vai dizer no texto, pesca maravilhosa, e quando ele tem tudo que ele queria ter na sua prosperidade, Jesus fala, agora larga tudo, vem e me segue. E Pedro tem a escolha de ficar ou de partir. E Pedro vai partir, meu irmão, atrás de Jesus. E a partir desse momento, parece que quase em todos os capítulos da Bíblia, você vai se encontrar com Pedro. Ora protagonista, ora acompanhante. Ele aparece no Monte da Transfiguração com Jesus. Então ele vai ver o sobrenatural, repete comigo, Pedro vê o sobrenatural. Ele aparece com Jesus na casa de Jairo. E ele vai ver uma ressurreição, fala comigo, ele viu uma ressurreição. Ele está com Jesus em Gadara. E ele vai ver Jesus libertando um homem possesso de demônios. Então repete comigo, ele também viu libertação. Ele está com Jesus na multiplicação dos peixes. Então ele também viu uma... Me ajuda a pregar, irmão, preciso de você hoje. Então ele também viu uma... Faltou alguma coisa para Pedro ver? Ele viu ressurreição, ele viu cura, ele viu ressurreição, ele viu libertação, ele viu multiplicação. Então, se você pega a história de Pedro, Pedro é um homem que pode falar, tudo que o reino de Deus tem, eu presenciei. E eu sei que é verdade, porque eu fui um que andei sobre as águas. Eu sei quem é Jesus, eu sei o que Jesus faz, eu sei como Jesus transforma a vida de um ser humano, e não tem nada que esteja nessa Bíblia que não se cumpra nele. Jesus, irmão, amava tanto os discípulos, e eu vou falar isso com muito carinho, você precisa colocar isso no seu coração. E Jesus ama tanto você. Jesus ama tanto você, que ele deixou a Bíblia. E a sua Bíblia não é uma Bíblia de parábolas. Jesus poderia usar muitos recursos para deixar a palavra dele. Quando ele se fez homem, na maioria das vezes ele falava por parábolas. O filho pródigo é uma parábola. Parábola é uma história que se conta, que não aconteceu, mas quem ouve entende o que está sendo dito. Ele contou a parábola da dracma, ele contou a parábola da ovelha perdida, mas isso ele contava para o povo. Porque quando ele saía daquele lugar, e ele ia estar com os seus discípulos, ele dizia assim, para eles, eu vou falar em forma de parábolas, para que muitos estando ali, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam. Mas para vocês, discípulos e igreja do Laguna, eu nunca vou falar por parábolas, porque aos discípulos eu falo de maneira clara. Irmão, quando você entra na igreja, a última coisa que Jesus quer é que você saia daqui confuso. Porque a Bíblia diz que ele não é Deus de confusão. Então, quando Deus entra, o que está escuro se acende, o que está distante se aproxima, o que não é ouro não brilha, porque o Evangelho é o sol de Deus que brilha na terra, e ele precisa que você entenda de maneira clara, para que você transmita de maneira clara. Quem está comigo até aqui agora, diga amém. Amém. Então eu vou falar para você
duas passagens que Jesus pregou e Pedro estava. Numa delas, chamado Monte das Bem-aventuranças, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Alguma dificuldade de entender isso, irmão? Olha para mim aqui, irmão, presta atenção. Não olha no celular, não deixa nada tirar sua atenção, não. Numa dessas passagens, Jesus vai dizer assim, ó: bem-aventurados vocês que são pacificadores, porque vocês serão chamados filhos de... Então quem gosta de paz é filho de quem? Quem gosta de paz é filho de quem? Deus gosta de guerra, então? Deus gosta de violência? Deus é a favor de matança? O nome de Jesus foi dado príncipe da... E não tem alguma dificuldade da gente entender isso? Então me explica, Pedro, como que Judas, andando com Jesus, vendo Jesus ser quem ele era, falar como falava, fazer o que fazia, e ele acompanhando tudo que Jesus fazia, e Jesus dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Entendeu, Pedro? Aí ele diz assim: entendi, Jesus. E por que essa espada está na tua cintura? Se você está entendendo o que eu estou pregando, Pedro, por que apesar de eu estar aqui pregando com você há 3 anos, e falando, dai a César o que é de César, e falando, o homem de Deus não é violento, você continua com uma espada na sua cintura? Irmãos, eu não quero dar muita volta aqui hoje com você, mas eu quero que você entenda uma coisa que é muito séria para mim e para você. Você pode andar a vida inteira com Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente que está na igreja, já leu a Bíblia mais do que eu, mais do que você. Tem muita gente que está na igreja, já teve experiência muito mais profunda do que eu tive, do que você teve, que você olha para ele continua abraçado no velho homem. Ele já viveu tudo, ele já experimentou tudo, mas toda vez que Deus está falando alguma coisa, meu irmão, a mensagem não é para ele, a mensagem é para o irmão que não veio. Porque essa palavra, pastor, foi uma bênção, mas se fulano de tal tivesse aqui, pastor, aí, pastor, o culto teria sido perfeito. Pastor, que palavra, que assim, de perdão que o senhor falou aqui hoje, só faltou fulano de tal estar aqui. Pedro é assim, ele ouve a mensagem que Jesus prega, mas ele não consegue entender que a mensagem que Jesus prega não é para o universo, não é para o sol, não é para a lua. A mensagem que Jesus prega é para mim, é para você. E ouvir, todos podem ouvir, mas serem transformados pela mensagem é só quem diz: é para mim, eu preciso mudar. Não, eu estou aqui para mudar, porque se Deus disse que eu posso mudar, eu vou mudar. Se Deus disse que pode me transformar, eu serei transformado. Se Deus quer isso para a minha vida, é isso que eu vou viver. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não adianta 1000 mensagens se você não muda a sua vida. Sabe o que a gente espera? A gente espera na nossa vida assim: Jesus anda com a gente, e Jesus adverte a gente, e Jesus adverte a gente de muita coisa. E Jesus fala que muita coisa leva a gente para o inferno. Jesus fala que muita coisa aborrece ele. Jesus fala que muita coisa entristece ele. E Jesus está vendo o seu pecado, e Jesus está vendo o meu pecado,
Porque quando Jesus fala com Pedro, ele vê a espada na cintura de Pedro, mas Jesus nunca vai chegar e dizer: Pedro, eu estou falando que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como você é um burro, eu vou pegar essa espada que está na tua cintura e vou jogar fora. Jesus fala assim: eu estou falando, mas eu nunca vou arrancar aquilo que você precisa entender que você tem que entregar. Eu vou repetir isso para você dar um aleluia. Meu irmão, Jesus não se parece com um ladrão. Jesus consegue conviver com você, sabendo que você não se transformou a vida inteira. Jesus consegue conviver com você, sabendo que você não viveu a vida que Ele queria que você vivesse a vida inteira. Porque é Ele que diz: eu estou e eu quebro a porta, eu estouro a fechadura, eu mando os anjos. Eu estou ali, larga a espada, larga a espada, larga a espada, larga a espada. Se um dia você quiser abrir e me entregar essa espada, eu te entrego outra coisa. Eu estou sentindo Jesus aqui, meu irmão. Irmão, quantas vezes a gente vem para a igreja e a palavra de Deus, ela fala com a gente de uma maneira. Não, ela não fala, ela grita. Não, ela não grita, ela chora. Você está com a espada na cintura e a palavra de Deus está sendo uma espada no seu coração. Porque a mensagem, quando você está aqui e você começa a ouvir Deus falando, ela dói em você, ela machuca você. Você sabe que aquela mensagem, ela veio do céu para a sua vida, só que tem um problema. Andar com a espada é gostoso, porque a espada me dá segurança. Eu sei que com a espada eu controlo muita coisa. Então eu ouço a mensagem e falo: a mensagem é muito boa, mas daqui a pouquinho a mensagem vai embora. E quando a mensagem for embora, não tem mais peso. E eu continuo andando com a minha espada, e Jesus vai continuar falando outros assuntos. Não é possível que Jesus vai falar só de paz. Não é possível que Jesus vai falar só sobre desarmamento. Jesus tem mais coisa para pregar. Então, se Jesus falou hoje sobre espada e eu não ouvi, amanhã é outro tema. E está tudo certo. E aqui que é seu erro. Porque a espada que você não tira hoje da sua vida pode ser a espada que vai destruir a tua história amanhã. Porque a espada que hoje te defende é a espada que mata alguém amanhã. Irmão, repete comigo assim: Deus, eu preciso entender que quem vem para o Evangelho não precisa de espada. Deixa eu melhorar isso para você entender. Todos nós aqui, irmãos, temos pecados que a gente não quer largar. O Evangelho pode gritar. Você fala: pastor, eu sei, mas não sei. Eu sei que o Evangelho fala, mas não sei se estou disposto a largar o que eu tenho para abraçar o que eu não tenho. E eu vou te dar o exemplo meu. Irmão, eu sou lutador de jiu-jitsu. Tem 30 anos que eu faço jiu-jitsu. Meu temperamento, por natureza, é agressivo, violento. Essa é a minha espada. Se um homem me afrontar, pode ter 2 metros. Provavelmente vou dividir em 2. 1 metro vai cair para lá, outro metro para cá. E eu não tenho medo. Tem 2 braços, 2 pernas. Não tenho medo. E se for um bicho que eu brigar um dia, antes de eu morrer, eu deixo uma mordida. É minha natureza.
Não tenho medo de homem, nunca tive. Pode ser 2, nunca tive. Só que isso fazia sentido quando eu era um homem mundano. Agora que eu vim para Jesus, faz sentido eu continuar violento? Agressivo? Então o que eu preciso entender? Que se eu quero viver o evangelho de verdade, a minha natureza agressiva precisa... Sabe por quê, meu irmão? Se a sua natureza caída não morrer, ela te envergonha. A minha filha chegou em casa, falou assim: papai, um menino me enforcou lá na escola. O menino tem 6 anos, gente. Eu perdi o sono. Falei: o quê? O menino te enforcou? No outro dia, 11 horas da manhã, irmão, eu já estava arrumado para ir na escola com a minha filha. Parei lá na escola da minha filha, fiquei olhando, como se quem chegasse seria um lutador. Falei: filha, me mostra quem que é. Aí chegou o menino. Mas junto do menino chegou o pai. Cheguei perto do pai, assim, bati a mão no peito do pai que eu nunca vi. Pá! Aí o pai fez assim, eu falei: você sabia que seu filho enforcou minha filha? E eu estou aqui para te falar, rapaz. Menino, homem, a gente ensina de novo a não bater em mulher. Eu nunca bati na minha filha. E se o seu filho encostar na minha filha de novo, eu volto aqui e resolvo com você. E saí. Quando eu cheguei na esquina, eu falei: eu sou pastor. E agora para trazer minha filha na escola? Irmão, foi briga de menino. Na outra semana eu tinha que levar minha filha na escola. Fui de boné. Ninguém vai saber que é o pai dela. E se perguntar, ele morreu. Você está rindo de mim, né? Mas quantas vezes a sua espada já te envergonhou? Você roubava, achava que não parava de roubar, um dia o teu patrão te pegou. Você mentia, vinha para a igreja, achava que podia continuar, um dia a mentira te encontrou. Você acha que ninguém que está aqui, escuta, eu estou te dizendo, tem muita coisa, irmão, que eu sei aqui, que as pessoas acham que eu não sei. E eu estou falando de muita coisa mesmo. De gente que fala que é santa, e eu sei que é pecadora, de gente que finge que é crente e não é crente, está em práticas que Deus abomina. Mas está tudo certo, porque o seu pecado nunca vai me envergonhar, o meu pecado nunca vai te envergonhar, mas o seu pecado vai te envergonhar. Vai te envergonhar para o teu pai, vai te envergonhar para a tua mãe, vai te envergonhar para o teu patrão, vai te envergonhar para a sociedade. E Jesus está olhando para a gente hoje, está dizendo: eu não te chamei para ouvir o que eu prego, eu te chamei para ser o que eu prego. Meu irmão, quando Jesus veio à terra, muita gente não tinha a Bíblia, e isso não fazia falta. Sabe por quê? Porque na ceia, Jesus não deu uma mensagem para cada discípulo. Na ceia, Jesus diz: eu vou partir o meu pão, o que vocês têm que fazer é levar a minha carne, vocês é que são a minha mensagem. Aonde tiver uma carne falando de Jesus, aonde tiver um pão anunciando Jesus, ali eu estarei, ali eu me farei presente, ali nascerá vida, ali a espada será jogada no chão. Eu estou aqui, meu irmão, liberando uma palavra para quem tem glória a Deus e aleluia, meu irmão. Larga essa espada, porque essa espada não faz parte da tua vida. É a Bíblia que diz que o que é nascido da carne nunca será espiritual, mas o que é nascido do Espírito não pode ser carnal. Então eu estou liberando uma palavra para você, meu irmão. Se Jesus te fez nascer de novo, aceite essa nova vida e venha viver com Ele. Eu já vim tanto para a igreja. Eu já vim tanto para a igreja com espada e voltei para a igreja com espada e saí da igreja com espada e voltei para a igreja com espada. E Jesus pregando,
falando aquilo que eu tenho que ouvir, que eu tenho que ser, eu sabendo que é para mim, irmão, dizendo, eu não quero ouvir isso não. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, ela falou, nossa, a minha avó me fez tanto mal, me fez sofrer tanto, assim, aí o dia que eu tinha que conversar com ela, eu falei, eu vou, mas ela vai ouvir tudo que ela não ouviu, eu vou falar tudo que ela precisa ouvir, eu vou descer a espada. E o Espírito Santo falou com ele, você não vai falar nada, você vai dar um beijo e perdoar. Você não vai falar nada, você vai dar um beijo e perdoar. Não vou fazer isso. Ela vai ter que ouvir porque ela sabe que ela fez comigo, porque ela sabe que ela me machucou. Não vai fazer nada. Você vai dar um beijo e perdoar. E aí, irmão? Ele falou que ele chegou lá, cheio de faca, cheio de espada. Quando chegou lá, as pessoas disseram para ele, ela está com Alzheimer. Ela já não consegue codificar as coisas. Ela não tem memórias presentes suas, só memórias passadas. E ele olhou aquela pessoa naquela circunstância, morrendo, e ele com a espada na mão, e disse, isso sou eu. Mas se Jesus está mandando eu perdoar, sabe por quê, meu irmão? Quando você consegue jogar a sua espada no chão, é porque você já recebeu a outra espada. Eu vou repetir isso para entender. Efésios diz, e revestivos de toda a armadura de Deus, colocando o capacete, revestindo do escudo, abraçando a espada, caminhando com as sandálias da pregação. Meu irmão, se a gente quer vencer o mundo, com o mundo a gente vai perder. É o mundo que tem espada. A nossa luta não é contra carne ou contra sangue. A nossa luta é contra demônios, contra principados, contra a nossa natureza. Eu estou aqui, meu irmão, para dizer para você, é por isso que o convite ao Evangelho não é mudança de roupa, nem mudança de endereço, é mudança de identidade, é dizer, eu não sou mais quem eu era, porque agora eu sou quem Jesus me chamou para ser. E essa vida, meu irmão, ela é poderosa para libertar o outro, para santificar o outro, para transformar o outro. E aquilo que antes eu fazia com a minha espada, hoje eu faço com o meu coração. Eu estou aqui, meu irmão, dizendo para você, em nome de Jesus, deixa Deus ser juiz das suas causas, deixa Deus comprar as tuas guerras. Você erra, Ele não erra. Você não manda, Ele manda. Você não tem direção, Ele é a própria história do início ao fim. Eu estou aqui, meu irmão, dizendo para você, deixa Ele tem a espada. Se tiver que cortar, Ele corta, mas se tiver que segurar, Ele segura. Eu estou aqui, meu irmão, nessa noite, dizendo para você que é filho de Deus. Ele é que sabe os caminhos que tem sobre mim, sobre você, e os caminhos dele não carregam espada, mas carregam paz. Então, meu irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, Ele já sabe o que precisa ser feito na sua vida. Deixa Ele fazer. Agora, sabe por que a gente age do jeito que a gente age? A gente precisa entender isso. Sabe como que Jesus, ele era enxergado pelos discípulos? Jesus era enxergado pelos discípulos como um homem que viria para guerrear contra Israel, matar Herodes e ser o governador. Na cabeça da maioria dos discípulos, e Pedro era um zelote, Jesus queria era vingança. Jesus queria matar. Jesus queria sangue. E para Jesus chegar onde ele queria chegar, ele precisava usar a espada. Mas para Jesus chegar onde ele tinha que chegar, ele precisava era da cruz. Eu vou repetir isso, ele entendeu. Se você enxergar Jesus com seus olhos, você não vai ter direção. Mas se você pedir discernimento para Jesus, Ele vai mostrar que muitas coisas que você está pensando não existem no reino, já foram vencidas pelo reino. Irmão, repete comigo assim: sistema de crenças. Fala mais uma vez: sistema de crenças.
Olha para mim aqui. Você não é o que você fala. Você é o que você pensa. É aqui que está o problema. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque você acredita em fantasma? Quem acredita em fantasma aqui, levanta a mão. Não tenha medo não. Você que acorda de madrugada e acende a luz para ir na geladeira. Você que está aí no pecado, chega em casa, acende a luz, canta louvor. Olhando se tem cá. Quem está vivo aqui, diga amém. Você acredita em fantasma, sim ou não? Você acredita em fantasma, sim ou não? Você acha que Pedro acreditava em fantasma? Mas no dia que Jesus veio andando sobre as águas, o que ele falou? Lá vem o fantasma! Lá vem o fantasma! Porque embora ele falasse que ele não acreditava em fantasma, de alguma maneira, no inconsciente dele, havia uma verdade. Existe fantasma. E quando ele viu uma coisa que ele não conseguiu identificar o que era, o que ele pensava veio para fora. E dentro dele, de alguma maneira, ele acreditava. Existe fantasma. E a gente, meu irmão, sempre vai agir, não pelo que a gente ouve, mas pelo sistema de crença que a gente carrega. Você quer ver como isso é sério? Para você entender como isso é sério, vamos lá. Quantas vezes a gente fala aqui na igreja assim, porque ele tomou sobre si as nossas e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre, e sobre as suas machucaduras fomos o quê? Fomos o quê? E por que quando a gente tem alguma doença, por exemplo, um câncer, a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou morrer. Você fala: meu Deus, eu acredito no Senhor, eu estou curado, eu sou da cura, eu sou do time da cura, eu sou daqueles que... Aí vem. Aí quando a doença chega, sabe o que vai se mostrar? Não é o que você fala, é o que você crê. E apesar de você falar que você acredita que Deus é Deus da cura, isso é o que você fala. Quando a enfermidade chega, ela revela que você não acredita que Deus cura. Você fala que Deus cura. Vamos lá, irmão. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Por que você não é dizimista, então? Aquele que planta muito, e o que pouco planta? Por que você não ajuda as pessoas? Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu creio. E se eu crer da maneira errada, eu sempre vou agir da maneira errada. Você quer ver como que na Bíblia é diferente? Tem um gigante. Quem quer enfrentar esse gigante? Ninguém. Chega um menino e fala assim: o que vocês estão fazendo aqui? Por que até agora vocês não enfrentaram esse homem? Aí eles dizem assim para ele: você devia voltar para casa. Não, eu não vou para casa enquanto isso não estiver resolvido. Aí ele vai até o gigante. Quando ele chega diante do gigante, ele fala: um menino que vai me enfrentar. Olha o sistema de crença de Golias: tudo que é menor do que eu consigo matar. Olha o sistema de crença de Davi: você pode ser grande, mas quem eu sirvo é maior do que você. E quem eu sirvo vai me dar vitória. E quem eu sirvo vai te derrubar. E quem eu sirvo vai mostrar para todas as pessoas que existe Deus nesse lugar. Aí a Bíblia diz assim, e imediatamente, repete comigo assim: imediatamente, ele correu até o gigante. Enquanto ele falava, era fala, mas quando ele correu, ele mostrou: não são palavras, eu creio no que eu estou falando, e porque eu creio no que eu estou falando, eu vou viver o que eu estou falando. Eu estou aqui, meu irmão, para dizer para você: nós somos como Jó. Fala para o diabo nessa noite, meu irmão: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se manifestar. Eu estou aqui, meu irmão, nessa noite para dizer para você: nós não somos do time que sabe falar, nós somos do time que anuncia um Deus que era, que é e que sempre será. Nós ainda fazemos milagres em nome dele.
dele, nós ainda o adoramos porque ele é santo, nós ainda sabemos que ele não mente e nunca mentirá. Então, meu irmão, eu estou aqui para dizer, ele não falou que ele enviaria o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo. Então, meu irmão, ele disse para mim e para você, repete comigo assim: e contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Pode vir macumbaria, feitiçaria, quimbanda, umbanda, pode vir demônio, hóstia, principado, potestade, meu irmão, vai cair. Você tem que entender o seu sistema de crença. Você tem que entender como que você vê o Evangelho, como que você vê a vida de Jesus. Porque senão você vai ser um Pedro, alguém que anda com Jesus, mas não conhece o coração de Jesus. A gente é cheio de sistema de crença. Quer ver um que eu achei interessante pra caramba? As mulheres aqui digam amém. As mulheres aqui digam amém. Amém. Fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que a mulher fala 3 a 5 vezes mais do que o homem. Até aí todo mundo sabia, amém? Mas foram descobrir por quê. Sabe por que a mulher fala de 3 a 5 vezes mais do que o homem? Porque a mulher é muito mais inteligente do que o homem. Porque a inteligência do homem é focal. Então o homem pensa uma coisa por... Se eu penso uma coisa por vez, eu preciso responder uma coisa por... Mas como a mulher pensa em 50, ela tem necessidade de responder por quantas? Aí, o preletor estava falando sobre isso, e aí falou, então é por isso que as mulheres falam mais. Aí a mulher olhou para o marido, que mandava ela calar a boca porque ela falava demais, e falou para ele assim, tá vendo, retardado? É por isso que eu falo muito. Aí o palestrante falou assim, mas eu também quero dizer que os homens têm cerca de 90 a 100 vezes mais testosterona do que a mulher. E é por isso que a mulher fala que quer dormir, e ele fala, vai dormir nada, hoje tem guerra. Aí ele olhou para ela e falou assim, tá vendo, retardado? Quem está aqui vivo, diga amém. Então repete comigo assim, larga essas crenças, fala para a pessoa, fala assim, para de bobagem, larga dessas crenças. Ó, chinelo de cabeça para baixo, chupar manga, leite com manga, se trovejar, não pode ligar a televisão, se tiver espelho na sua casa, tem que tampar, que gato preto dá azar, aí é racismo. Você está entendendo, irmão, tanto de bobagem que a gente fica carregando na vida da gente. O Evangelho está aqui. Quem aqui é de Gêmeos? Levanta a mão. De Gêmeos. Olha lá, ó. Fala para a pessoa do seu lado, eu sou de Jesus, irmão. Vida que segue. Fala para ela assim, vida que segue, vai. Finge que você não levantou a mão. Eu sou de Gêmeos também. Irmão, não dá. Jesus precisa converter a gente. Porque se Jesus não converter a gente, sabe qual que é o problema? A gente mais atrapalha do que ajuda. Jesus quer ir para a cruz. Pedro não quer deixar Jesus ir para a cruz. Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu preciso morrer, me larga. Para de dar chilique. Para de fazer drama. Quantas vezes eu falei para vocês que eu vim para morrer, mas que é o terceiro dia. Pedro, para de querer ser protagonista da história. Para de querer se mostrar quando eu estou pedindo para você se esconder. Não queira resolver tudo debaixo de controle, porque tem uma palavra mais poderosa do que controle. A palavra é confiança. Eu vi uma frase, eu achei ela fantástica. Repete comigo assim, ninguém controla tudo. Escuta isso. Quando Pedro ele tira a espada, ele está querendo controlar aquela situação. Mas aquela situação já está debaixo de controle. Porque Jesus sabia o que tinha que acontecer.
Agora, a gente precisa entender uma coisa. Você pode controlar a hora que você deita na cama, mas você nunca vai controlar quando o seu sono virá. Você pode controlar a sua direção no volante, mas ninguém aqui controla quem vem do outro lado da pista. Nós podemos até preparar comida, mas ninguém aqui controla se o apetite estará presente. Nós podemos organizar a festa, mas não controlamos se todos poderão estar presentes. Nós podemos até comprar o remédio, mas não controlamos a resposta do corpo. Então você precisa escolher se você quer controlar a sua vida ou confiar na vida que Deus tem para você. Irmão, eu não controlo a Helena, eu não controlo a Paula, eu não controlo o meu ministério, eu não controlo a estrutura dessa igreja, mas eu não tenho pânico nem medo, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Levanta essa mão, irmão, a gente não precisa controlar, Jesus já está no controle. Eu vou repetir isso, meu irmão, enquanto eu estava no controle, o avião podia cair, mas com Jesus no controle, o avião não cai. Antes de eu ter Jesus, meu irmão, eu estava perdido, mas agora Jesus é meu GPS, está tudo no controle. Meu irmão, antes de ter Jesus, eu tinha medo que os meus filhos seriam, mas a Bíblia me ensina que os filhos serão, a herança do Senhor já está no controle dele. Eu estou aqui, irmão, para dizer, antes eu tinha medo de chegar no final da minha vida e viver debaixo de pobreza, mas a Bíblia disse em Davi, através de Davi, sou velho, mas fui novo, e desde que eu nasci, eu vi Deus no controle, porque eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Oh, meu irmão, nós temos Pai, o Pai que nós temos nunca nos deixará órfão, e Ele disse, o pão de cada dia Ele nos dará. Então, meu irmão, manda o diabo voltar para o inferno com as suas mentiras, porque a minha vida e a sua vida não tem só Salvador, tem Senhor, e esse Senhor nos guarda, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, e Ele começa a obra, e Ele termina a obra. E se você está aqui hoje, meu irmão, é porque Ele está controlando a tua vida. Agora repete comigo, só para a gente encerrar. Fala comigo assim: a escolha de Pedro poderia matá-lo. Ele cortou a orelha de um soldado. Ele poderia ser preso junto com Jesus, crucificado junto com Jesus. E no coração de Pedro, a atitude que ele está tendo está alegrando o coração de Jesus, que ele nasceu de novo. É por isso que Jesus vai falar para ele: Pedro, você anda com espada, né? Ando, Jesus. Então, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero encerrar dizendo: Pedro poderia ser preso, morto, porque havia cometido uma agressão contra um servo do sumo sacerdote. Ele poderia ter se tornado um assassino, marcado pela mancha do sangue, antes mesmo de viver o seu ministério. Uma decisão no calor da emoção pode comprometer um futuro inteiro. Quais são as escolhas que você tem colocado na sua vida? O que o Evangelho tem mudado na sua história? Qual que é a escolha que você decidiu? Eu vou ser uma pessoa que anda com Jesus, ou eu vou ser uma pessoa como Jesus? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe por que Jesus te trouxe aqui hoje? Porque do seu lado aí, ó, tem uma espada. Do meu lado aqui hoje tem uma espada. E sabe qual que é o chamado de Jesus para mim? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos. Eu não preciso, meu irmão, eu não preciso viver com pecado, porque Jesus já me libertou dele. A força que eu precisava para ser liberto do pecado, Ele já me deu. Porque dentro de você hoje tem o Espírito Santo. E Ele está dizendo para você: eu não te chamei para viver com isso. Eu não te chamei para ser isso. E sabe qual que é o maior problema que a gente carrega? O maior problema que a gente carrega é que toda pessoa que chega para a gente e fala assim: olha, se você fizer isso, você vai ser como Deus. Foi o que a serpente falou.
Só que Adão nunca entendeu que ele não precisava fazer nada para ser como Deus, porque ele já era como Deus. Porque ele tinha sido criado à sua imagem e fala para Deus assim hoje: Deus, se eu sou a sua imagem e semelhança, as armas que você usou são as mesmas que eu quero ter. Você pode ficar de pé. Você é livre para fazer escolhas. Você só não é livre para não viver as consequências das suas escolhas. Então feche os teus olhos hoje. Deixa o Espírito Santo falar com você um pouquinho, vai. O Espírito Santo está te lembrando de espadas que você carrega. Agressividade, mau humor, avareza, velha vida. E Jesus está falando: eu vou continuar andando com você. Só que essa espada aí, um dia pode separar a gente. É por isso que quando eu chamo as pessoas, eu não chamo para serem ouvintes. Porque melhor do que ouvir é se tornar. E nós estamos aqui nessa noite, nesse ambiente, porque nós queremos ter a vida dele. E Jesus, apesar de saber o que ele sofreria, ele nunca carregou espadas. Deixa o Espírito Santo ministrar, vai.